Olá, seja bem-vindo. Paula Ferreira, João, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Nós vamos falar sobre alimentação na depressão. Queria que vocês já colocassem, já curtissem ali para que a live seja entregue para mais pessoas. E também queria que vocês mandassem a flechinha para amigos e familiares para estarem aqui conosco, para a gente vai falar sobre alimentação na depressão, tanto na prevenção quanto no quadro já desenvolvido de depressão, tá bom? Então vamos lá, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aqui, nós vamos esperar 5 minutinhos enquanto todo mundo entra. A gente combinou fazer a live 8 horas, então já compartilhem, deixa eu compartilhar aqui também com todo mundo. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Alimentação na depressão. Eu vou fixar o comentário aqui. Sejam bem-vindos à nossa live. 3 minutinhos a gente já começa. Vão me falando de onde vocês são. Eu vou deixar aberto aqui também, tá? Para comentários. E vão enviando através da setinha para outras pessoas. E também vão curtindo aqui a nossa live, tá bom? Nós vamos falar sobre alimentação na depressão. Sejam bem-vindos. Vamos colocar aqui a flechinha para mais gente, para mais pessoas estarem conosco. Sejam muito bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Vani. Nós vamos falar hoje sobre alimentação na depressão. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma simples para que vocês entendam. Eu sei que a gente às vezes tem mania de, a gente como é nutricionista, como é profissional, a gente tem mania de falar palavras mais difíceis e aí fica às vezes difícil para vocês entenderem. Mas eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Nós vamos falar sobre nutrientes que são importantes de colocar, nutrientes importantes para colocar dentro aí de um quadro de depressão ou mesmo como prevenção, tá? Vão me falando se o som tá bom, se a imagem está boa. Deixa eu tentar colocar aqui só numa internet porque fica mais fácil. Me avisem se o som se o som está bom e se a imagem está boa também, tá? Seja bem-vinda, Vani. Primo Edno, seja bem-vindo. Vamos começar então, pessoal. A gente já tá com 8 horas e 3 minutos aí. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão. É um dos quadros aí que eu mais atendo na clínica. Para quem não me conhece, sou Juliana Souza, nutricionista clínica funcional. E eu trabalho bastante com doença autoimune, alergia alimentar e endometriose. A depressão, ela chegou porque eu comecei a perceber que muita gente que era autoimune tinha quadros de depressão também, ou que era alérgico tinha quadro de depressão. Aqui na live a gente vai entender o motivo disso acontecer, tá bom? A depressão a gente vai fazer uma live específica só de depressão, na parte, junto com o Dr. Hélio Borges. A gente tá vendo aí uma data porque ele precisou cancelar, mas a depressão ela é caracterizada principalmente por diminuição de alguns neurotransmissores, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, e a gente entende que a serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor, ela tem alguns precursores, entre eles o triptofano, que é um nutriente. E também ela tem receptores, que é o cromo, que é também um nutriente. Então a gente já começa a agir por aí, né? Bem no início ali. Se a depressão é causada, a característica da depressão é uma baixa da produção desses neurotransmissores, eu preciso ter cromo no corpo e eu preciso ter, no mínimo, cromo e triptofano para ajudar na produção desses neurotransmissores. O cromo eu consigo como? Nas oleaginosas, nas leguminosas, nos alimentos verdes escuros tem cromo, uma quantidade legal de cromo. Então, se eu não tiver cromo, esse cromo que é um receptor da serotonina não vai receber e não vai induzir
a produção deles, tá? Segundo ponto, triptofano, que é um precursor da serotonina. Então, não adianta, às vezes vai lá, faz uso de algum medicamento para depressão, para melhorar a produção, mas não está se alimentando bem. Também não vai adiantar. Então, a depressão hoje, o tratamento, ele é multidisciplinar, tá? O tratamento da depressão, ele é alimentação, atividade física, o tratamento médico, e também a gente fala de corpo, mente e espírito. Então, o corpo, ele tá alimentação e atividade física, a mente, que é terapia e psiquiatra para fazer a parte médica, e o espírito, ter essa ligação ali com Deus, eu falo de Deus mesmo, né? Ter a ligação com Deus para você ter essa fé de procurar ajuda e de aceitar receber essa ajuda, tá bom? Então, se a gente fala de triptofano, que é um precursor da serotonina, onde que está presente? Se a gente não tem alimentação saudável, a gente não vai ter a produção desse triptofano. E onde que está o triptofano? Banana, oleaginosas, as leguminosas também tem, cacau também tem na composição. Então, se a gente tem uma alimentação saudável durante o dia, variada durante o dia, a gente vai ter esses nutrientes que vão ajudar na produção desses neurotransmissores. A gente já tem estudos científicos correlacionando a depressão, a baixa de alguns nutrientes, né? A queda de alguns nutrientes. A gente tem de zinco, a gente tem de magnésio, a gente tem de ferro, a gente tem de B12, de vitamina D, cobre, inclusive a gente já tem estudos mais recentes aí falando sobre cobre também. Então, é uma alimentação balanceada que vai nos dar todos esses nutrientes. Então, vamos lá. Nós temos um eixo, se eu estiver muito rápido eu vou me falando, nós temos um eixo intestino-cérebro, chama eixo HPA. Esse eixo é que modula e regula todo o nosso sistema neural e também o sistema imunológico e também é ligado ao nosso intestino. Então, se a gente tem um intestino desregulado, automaticamente vai desregular esse eixo intestino-cérebro, esse HPA que é regulador, tá? Por quê? E quando isso causa? Quando a gente tem um intestino desregulado, quando a gente tem uma má alimentação, quando a gente tem estresse, quando a gente tem um pH ruim ali intestinal, que muitas vezes é causado também pela má alimentação. Quando a gente faz uso de excesso de antibióticos, a gente também tem esse impacto ali a nível intestinal. Causou essa desbiose intestinal, gera uma produção de citocinas inflamatórias, que são metabólitos, né? Ele inicia um processo inflamatório ali no intestino, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E esse processo inflamatório desregula ainda mais esse eixo intestino-cérebro, tá? Quando a gente fala de desbiose intestinal, a gente fala de composição da nossa microbiota intestinal, tá? Essa microbiota, ela regula o nosso epitélio intestinal, nosso sistema nervoso entérico e imunológico também. Quando entra em desequilíbrio, aumenta a liberação das toxinas, aumenta a inflamação e aumenta da permeabilidade intestinal. Ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, os neurônios, automaticamente os neurônios espinhais, que são responsáveis por modular nosso sistema nervoso central e entérico, o nosso sistema nervoso completo, aquele lá em cima mesmo, né? E aí a gente tem visto nos estudos científicos o quê? Que essa microbiota intestinal desregulada por esse pH, por esse estresse, por essa má alimentação, vai gerando essas citocinas inflamatórias e vai gerando esse aumento de inflamação. Essa inflamação, ela é sistêmica, ela acontece durante todo o corpo, tá? Em todo o corpo. E isso influencia também na neuroinflamação, tá? A inflamação intestinal, como a gente tem esse eixo intestino-cérebro, embora a gente fale que não ultrapasse, se eu tiver com um vocabulário mais científico, me fale, a gente fala que não ultrapassa a barreira hematoencefálica, mas a gente tem precursores lá no intestino que fazem a produção do sistema nervoso central. E se a gente tem má produção deles, não vai ter essa boa produção lá no sistema nervoso central, porque vocês viram que um depende do outro, tá? Então, o intestino desregulado gera uma desbiose intestinal, gera um desequilíbrio de microbiota intestinal, de bactérias. E a gente não gosta de falar de bactérias boas e ruins, porque algumas que são boas começam a aumentar em quantidade e se comportarem como ruins. Então, gera realmente um desequilíbrio ali intestinal. A gente tem estudo científico hoje, a gente já tem muitos estudos aí já
para lermos, né? Em que fala que os lactobacilos e os bifidobactérios, eles são importantes a ingestão para a nossa microbiota intestinal, e a gente percebe ali até como um dos moduladores intestinais para melhorar esse processo inflamatório ali e essa desbiose intestinal. Só que a gente sabe que hoje em dia, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? A gente sabe que isso é muito personalizado, não é todo mundo que a gente consegue colocar, porque se o paciente tem um outro quadro, por exemplo, de SIBO, já isso influencia ainda mais, o excesso de probióticos pode influenciar para a piora desse quadro. Então, aí isso é muito relativo. Mas o que a gente percebe ali nos estudos? Que alguns tipos de bactérias são comuns em um intestino de pessoas depressivas. Então, a gente fala das protobactérias e as bacterióides. Então, essas são comuns no intestino depressivo. Ou seja, realmente, essa desregulação, esse desequilíbrio, ele pode gerar desequilíbrio intestinal, essa desbiose, ela pode gerar uma depressão, claro que com fatores genéticos, ambientais, e também pode ser... pode agravar o quadro de depressão, tá? Tanto pode ser causa de uma depressão, como pode agravar o quadro de depressão, que pode ter acontecido por um outro motivo, né? A gente tem ali também alguns nutrientes. Então, quando a gente pensa em nutrientes, a gente pensa em zinco, magnésio. Eu vejo muita gente fazendo uso de magnésio e não fazendo uma alimentação saudável, não modulando a mente, não fazendo exercício físico, e de nada adianta. É importante unir os 3 pilares. Quando a gente fala de zinco, então vamos lá, baixa ingestão de zinco, que é um dos marcadores, inclusive, que nós olhamos, né, dentro do consultório, quando tem zinco muito baixo, sem justificativa, paciente mostrando ali que tem indício de desbiose intestinal, sintomas de depressão, o zinco ele pode ser um marcador, ajudar né, como um marcador, não de diagnóstico, que não é nosso, a gente encaminha ali pro profissional certo, psiquiatra, né? Pra investigar. Mas já é um bom marcador, tá? Zinco baixo, se você tem zinco baixo, já se preocupa e tem alguns sinais de depressão, já se preocupa para procurar ajuda e já se preocupa com uma boa alimentação, porque isso a gente tem visto nos estudos científicos o zinco como um marcador para depressão. Quanto mais baixo você tem o zinco, mais propensão a desenvolver depressão você tem, tá? O agravo da depressão, tá bom? Então, o zinco os alimentos ricos em zinco, leguminosas, as oleaginosas são alimentos ricos em zinco. Magnésio, vamos lá então, abacate, leguminosas também, as oleaginosas. Então, se você come, coloca aí um punhado de castanhas no teu dia a dia, de amêndoas, de nozes, já batemos o zinco, já batemos o magnésio. O cobre, ele está presente no coentro, na aveia. O cobre baixo também é indicador de uma possibilidade de depressão ou de agravo de depressão. Então, o cobre está presente no ovo, no cacau, no brócolis. Então, é só regular ali a alimentação e colocar isso no dia a dia. No coentro, na aveia. O ferro, que também, se tiver baixo, também pode levar a uma depressão. O ferro está presente nas leguminosas, nos vegetais verdes escuros. Gema do ovo tem bastante. Eu falei leguminosas, né? Então, assim, aumenta, quando a gente fala, não de aumentar, mas de equilibrar a alimentação durante o dia, a gente está falando de, durante o dia, um café da manhã, ali, pelo menos uma fruta de manhã cedo, colocar ali uma farinha de linhaça, que também já tem magnésio, que também já tem zinco por cima, no almoço, do mesmo jeito, um prato bem balanceado ali em nutrientes, lanche da tarde, evitar comer industrializados. A gente tem aí a função, o impacto do fósforo no nosso intestino. A gente já percebe que ele muda pH, a gente já tem visto nos estudos científicos, fosfato, pirofosfato, você pode ver que todo alimento industrializado tem. Então, o fosfato em excesso, ele muda pH intestinal. Lembra do pH que eu falei agora há pouco? Que pH desregulado é um dos fatores para indução, né? Para levar à desbiose intestinal. Então, a gente está pensando aí em alimentos industrializados, excesso de sódio também, né? Alimentos ricos em gordura, a gente já tem vários estudos falando aí sobre obesidade. Lembra da inflamação sistêmica que causa? Inflamação sistêmica, a obesidade, independente de valores de
lipidograma e hemograma, que geralmente as pessoas falam, não, eu estou excesso de peso, mas eu tenho um lipidograma bom. Independente disso, obesidade, ele é um processo inflamatório, por isso que tanta gente tá essa discussão toda, né? Obesidade não é saúde, não é questão de beleza, é questão de saúde, né? Não é beleza, não é estética, é questão de saúde. Então, uma pessoa obesa, ela é uma pessoa inflamada. Lembra da inflamação que eu falei agora há pouco, a inflamação sistêmica? Além de levar a uma desbiose intestinal, agravar essa desbiose intestinal, essa permeabilidade intestinal, eixo intestino-cérebro. O obeso, ele tem mais propensão. A gente tem vários estudos científicos aí falando sobre isso. O obeso, ele tem mais propensão a desenvolvimento de depressão, tá? E de agravo de depressão também. E o contrário também, a depressão, ela pode levar a algumas, como a depressão, o intestino. A depressão também pode não só ser causada pela desbiose intestinal, mas também pode levar a uma desbiose intestinal. A gente também está falando sobre processos inflamatórios, sobre inflamações e também sobre sistema endócrino, nosso sistema endócrino. Então, ele fica desregulado. Lembra que o eixo HPA, que é o eixo intestino-cérebro, ele é o modulador do nosso sistema endócrino também? A gente fala do sistema neural, mas também do sistema endócrino, então fica todo desregulado quando a gente tem essa desbiose intestinal. O excesso de peso leva a desbiose intestinal, tá? Ou até a desbiose pode causar excesso de peso. Então, quando a gente tem isso desregulado, nosso sistema endócrino, que é regulado lá pelo eixo HPA, vai influenciar na produção e na regulação desses hormônios da fome, da saciedade, grelina, leptina. Por isso que o paciente depressivo, ele às vezes sente muita fome, a grande maioria, ou perde a fome, porque esses hormônios endócrinos estão totalmente desregulados. Então leva a essa dificuldade de saciedade e leva a fome exagerada, né? Não tem dificuldade de saciedade, não tem essa percepção que já comeu. Os ansiolíticos também, tá? Os ansiolíticos também têm esse impacto, porém, quando há uso, infelizmente em alguns casos tem que ter uso dele, então quando há uso deles é importante ali modular bem a alimentação durante o dia, tá? Então não esqueçam disso, pessoal. Minha mensagem hoje em relação à alimentação na depressão a alimentação na depressão, ela precisa ser cuidada sim. Quem tem depressão precisa cuidar com todos os nutrientes, na máxima variedade possível, para poder, a gente sabe que quando a gente varia essa quantidade alimentar, a gente está variando os prebióticos e os probióticos. A gente às vezes compra lá aqueles probióticos prontos lá de farmácia, mas a gente não tem uma alimentação saudável, não adianta de nada. Então a nossa alimentação, ela é formada por prebióticos e probióticos que modulam esse intestino. Então se você já come hortaliças, frutas e verduras, hortaliças, legumes e verduras e frutas, você está ingerindo fibras que são alimentos, nutrientes prebióticos, que se alimentam ali e regulam essa nossa microbiota intestinal. Então, quando a gente está falando de regular intestino, para que não gere desbiose intestinal, para que essa não seja uma das causas da depressão, a gente está falando de uma boa alimentação. E para ter uma boa alimentação, a gente precisa de variedade. Vocês viram que quando a gente tem variedade de nutrientes também, né? Então, a gente tem todos os nutrientes que são importantes aí dentro da depressão: zinco, magnésio, cobre, ferro, B12, vitamina D, dentro dos alimentos. Então, quando a gente tem variedade, a gente tem um consumo maior desses nutrientes, tá bom? Fora proteína, carboidrato e gordura bem equilibrado também, porque a gente precisa deles para ganho de massa muscular, a gente precisa deles para nossa boa digestibilidade e também para evitar excesso de peso, que a gente já viu também agora há pouco, que excesso de peso gera inflamação sistêmica. Você, quando tem excesso de peso, você é uma pessoa inflamada e aí mais propensa a desenvolver ali desregulação no nosso sistema endócrino, que é regulado pelo eixo intestino-cérebro, tá? Inflamação, quando acontece, geralmente ela é sistêmica, ela não acontece só a nível intestinal. A obesidade, ela é uma inflamação do corpo inteiro. Então, quando leva a uma desbiose intestinal, ou como causa, ou como consequência, mas quando é uma causa, a gente já tem o intestino ali desbiótico, a gente também está pensando nesse eixo HPA, tá bom? Então, sempre regulamentar a alimentação, quantidade certa,
colocar variedade alimentar, então vai tomar o café da manhã, frutas diferentes, vai almoçar, carnes diferentes, colocando sempre um legume, pelo menos um legume, uma verdura, uma fruta, ou de manhã, geralmente eu gosto de colocar ali de manhã ou à tarde, pelo menos 2 por dia, é a orientação que a gente sempre faz, de manhã e à tarde, depois do almoço não tem problema. À noite, novamente, um prato bem regulado. A melhor coisa para a gente ter uma variedade alimentar é ingerir alimentação, comida mesmo, no almoço e no jantar. Então, bife, arroz, salada, uma frutinha de sobremesa. A melhor para poder a gente conseguir bater, para conseguirmos ter uma alimentação saudável, o melhor é ter refeição, tá? É ter um prato bem montado para que a gente tenha todos os tipos de variedade de alimentos. Então, as fibras, as vitaminas, os minerais, o carboidrato, a proteína e a gordura. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar 5 minutinhos aqui para a gente tirar dúvidas sobre a alimentação da depressão, mas é algo que a gente precisa trabalhar, tá? A depressão, ela tá ligada a intestino. Como eu falei no início, a depressão ela tá ligada ao intestino, ela pode vir como causa e como consequência. Claro que ela é multifatorial, nenhuma doença ela só tem um fator, né, causada por apenas um fator. Tem aí o estilo de vida, o estresse, os fatores ambientais, mas a alimentação também está muito regulada, tá? Então a gente sempre fala de corpo, mente e espírito desregulado para levar a qualquer doença. Tá bom? Então, atividade, um sedentário, uma pessoa sedentária tem mais propensão à depressão, tá bom? Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos falar, só repetir um pouquinho aqui sobre os probióticos, porque muita gente se preocupa muito em relação ao probiótico manipulado. E a gente tem pré e probióticos na alimentação também, tá? Então, chucrute feito com repolho, sabe? Aquele repolhinho enrolado, cozido, ali a vapor e depois enrolado. Ele é um probiótico. O próprio kefir, ele é um probiótico também. A gente também nós podemos também nos preocuparmos com os prebióticos. E quem são os prebióticos? São as fibras, são as vitaminas, são os minerais, são os bioativos, são os probióticos, são prebióticos também, tá? A gente às vezes não pensa, mas o resveratrol, os flavonoides, são tudo prebiótico, tá? Então a galera hoje tá colocando tudo isso dentro de cápsula, né? Dentro junto com os lactobacilos, os bífidos, porque hoje a gente sabe que são os moduladores intestinais, mas que a gente pode comer na alimentação. A gente está pagando caro para ter em forma de manipulação, sendo que a gente não está se alimentando bem. Então, se a gente comer ali frutas roxas, vermelhas, a gente está ingerindo os flavonoides, tá? E resveratrol também. Suco de uva, a gente está ingerindo. Os legumes, mas pode ser de casca roxa, tá? Porque a gente às vezes confunde que tem que ser o interior roxo, né? Mas a batata doce, por exemplo, ela tem flavonoides, tá? Então, a alimentação, comida de verdade, que é o que a gente precisa, que nós precisamos. Comer mais, descascar mais e embalar, a gente fala, não, desembalar menos, né? Descascar mais, desembalar menos. Então, é uma alimentação saudável, tá? De preferência, uma alimentação mais orgânica, sem muito uso de agrotóxicos também, que a gente sabe que tem impactos ali a níveis intestinais, são disruptores endócrinos, né? É um momento aí para uma outra live, só para falarmos sobre isso. Mas a gente, quando a gente está fazendo boas escolhas, a gente está fazendo também não só de alimentos, mas alimentos que tem menos possível que sejam menos submetidos a esses compostos, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a vocês. Eu vou salvar a live e vou deixar ela e vou cortar ela em pedaços, tá bom? Porque a gente tem dificuldade aí de colocar a live inteira, tá? Um grande abraço, espero que tenha... Obrigada, Mari, se tiver alguma pergunta. Sempre pensem nisso, tá? Quando vocês estiverem se alimentando, pensem no que a gente colocou lá no início. É eixo HPA, é intestino-cérebro. E esse eixo HPA, ele é responsável por modular sistema endócrino, sistema neural e o nosso sistema nervoso entérico e central, tá? Então, pensem nisso na hora de se alimentar. Um grande abraço, pessoal!